Fala pessoal, bem-vindo aqui a mais essa entrevista. Eu estou aqui agora com o Diogo. O Diogo é mais um aluno nosso do Master Interface Design que vem tendo aí uma trajetória de muito sucesso. O Diogo já conseguiu uma primeira vaga e agora já foi para uma segunda. Diogo, obrigado aí pelo seu tempo, cara, de conversar um pouquinho. E para a gente começar, conta um pouquinho do seu background, o que que você fazia antes de você decidir aí trabalhar com Product Design, com UX UI, né? Beleza, bom dia. Tudo bem, gente? Obrigado pela oportunidade, Felipe. Então, eu me formei em publicidade e no último ano da faculdade eu já entrei na área. Então, comecei a estagiar em publicidade, em agência. Fiquei 2 anos, teve a crise de tecnologia, a agência fechou. Fiquei 9 meses trabalhando como freela em casa. Aí pintou de eu entrar em 2010 na Netshoes, onde eu fiquei até esse ano, 2018, março. E aí lá eu fiquei assistente de arte, assistente de fotografia, que foi como eu entrei, e depois eu passei a ser diretor de arte. Tá. Nessa daí eu já comecei a conhecer UX e UI. Foi aí que eu comecei a me interessar por essa área nova. Interessante. E o que que você fazia como diretor de arte? Porque, enfim, quando a gente fala direção de arte, é uma área bem ampla, né? Você Sim, trabalhava com imagem, você já trabalhava com a parte de interface ou vídeo? O que que exatamente você fazia? eu fazia as criações das campanhas, Tá? tanto endomarketing quanto varejo. Uhum. Então eu trabalhava com arte, não vídeo, edição de vídeo, essas coisas não. Às vezes, quando tinha alguma filmagem, eu dava alguma direção, mais de arte mesmo do que outra coisa. Mas Uhum. basicamente era criação de campanha. Então eu Tá. fazia interface da arte, logo, tratamento de imagem, shooting, mais Legal. essa parte mesmo. Então eu poderia dizer que é publicidade bem tradicional mesmo, né? Sim, Direção de arte pura, vou botar. exatamente. Legal. E o que que começou a te chamar a atenção para esse lado de interface, esse lado de produto? Lá eu fazia bastante landing page e sempre por consumidor final. Até então não tinha a área de UX. Quando Tá. eles entraram, eles começaram a realizar o trabalho deles e aí eu comecei a ver de fato o que era UX, porque até então eu não conhecia. Então, antes eu fazia uns quadrados e pintava de cinza. Eu não sabia que chamava wireframe. Então, depois eu descobri que chama wireframe. E aí esse wireframe não era mais feito por mim, vinha deles. Vinha com algumas regras. E aí Começou a eu ter um processo interno, né? exatamente. E aí eu comecei a ver o porquê disso. Então, por que que não pode ser o botão onde eu quero, tem que ser onde eles querem, o wireframe. Então, aí Tem. eu comecei a entender e começar a conversar com eles. E aí eu senti a necessidade do cliente final, que não é Legal. mais o que eu quero. E do lado pessoal, digamos assim, para você, Diogo, né? Você já tinha muitos anos aí trabalhando com direção de arte, Uhum. numa boa empresa no Brasil, trabalhando com, enfim, uma qualidade bem alta de trabalho. O que que, para você, assim, nesse lado pessoal, que deu esse estalo e falou, não, eu quero isso aí, eu quero fazer produto, quero fazer aplicativo, quero criar interface. Eu sei que você começou a ver ali como é que funciona, mas o que que dentro de você que falou, Uhum. não, eu vou mudar? Porque é uma mudança bem grande, né? Sim. Eu acho que, assim, basicamente, quem está na publicidade, não na maioria, mas em muitos casos, a publicidade acaba expulsando a pessoa da área. E eu vejo Olha. isso de muitos amigos meus. Muitos amigos meus já estão descontentes, estão querendo sair, estão querendo fazer outras coisas, ou tem sempre alguma coisa em paralelo, e aí não conseguiu sair da publicidade. E eu passei por isso já estava quase 10 anos na mesma empresa. Entendi. Então eu gostava muito da empresa, mas a área já não estava me agradando tanto. E nessa de conhecer mais UX, mais UI e tudo, eu vi que UI é uma parte onde eu tenho mais facilidade. Então eu fui conhecer mais UX. Eu vi até um amigo meu falando que ele desenvolveu um aplicativo onde ele facilitou a vida de um caminhoneiro para emitir relatórios e ele chegou mais cedo em casa. E aí ele aproveitou mais a família dele. Então isso é uma coisa que mexeu bastante comigo, sabe? Poder Legal. ajudar as pessoas de uma maneira mais efetiva. Eu entrei em publicidade para ver a minha arte. Então quando eu vi um outdoor que eu fiz, era muito legal. Eu gostava muito de ver isso. Só que era uma coisa muito minha. As pessoas viam, deu 3 segundos, já era, esqueceu. E como UX UI eu consigo de fato fazer diferença na vida de uma pessoa. E sempre pro bem.
poder atender uma dor, uma necessidade, saber o que aquela pessoa quer e poder entregar o melhor para ela. Cara, muito legal. Muito bacana. Na verdade, isso traz um gigantesco lado de dificuldade também, né? Digamos assim. Sim. Porque, enfim, se a gente falar de aplicativos que as pessoas usam aí todo dia, várias vezes por dia, tem a questão da gente realmente conseguir ajudar, conseguir simplificar, conseguir balancear o lado de negócio. Então, é bem mais tenso, eu diria, é bem mais complexo. Ah, sim. Você, quando conseguiu migrar, você acabou enfrentando algum nível assim de dificuldade nessa transição por conta dessa complexidade? Ou pelo seu background acabou sendo mais suave? Como é que foi, cara, quando você já Quando eu, foi para a área? quando eu saí da Netshoes, eu fui fazer freela numa agência, atendendo uma conta de tecnologia. Então aí era só para fazer uma landing page. Então aí foi mais fácil, eu fui como UI, mas era mais fácil porque era uma landing page, isso eu já tinha mais conhecimento. Tá, Aí o contrato acabou e eu voltei para essa mesma agência como freela para atender um banco. E aí foi mais complexo, porque além de ser um banco por si só já é mais complexo, tinha várias regras por trás, várias outras coisas. Nessa parte eu trabalhava com dupla. Então eu era UI e eu tinha o meu dupla de UX. legal. Mas a gente sempre tentava atuar junto, tanto para ele aprender a minha parte quanto eu aprender a parte dele. E isso aí foi bem enriquecedor, foi bem legal. E aí eu acabei deixando o projeto no meio porque eu consegui essa vaga que eu tô hoje. Então, eu cumpri o primeiro contrato, o segundo foi renovado, Que mas aí esses eu, eram contratos de freela, né? isso, sempre de um mês, Tá, mas prorrogava por mês, quando precisava. Então, eu cumpri o meu primeiro, voltei para casa, cumpri o segundo, e na metade do segundo eu recebi essa oferta que é a que eu tô hoje. entendi. Nessa que eu tô hoje, eu já tô como UX e UI, como Product. E aí tá sendo bem mais desafiador, que aí eu lido mais direto com o cliente final, com o stakeholder. A gente estava até conversando no grupo essa semana, porque você põe muito menos a mão na massa, né? Então você discute mais, você faz mais cerimônias, e isso está sendo bem legal, bem divertido, porque quando põe a mão na massa, já é mais assertivo. É, bacana esse ponto. Você então está achando divertido ter essa, digamos que, metodologia a mais, esse processo a mais. Sim, Eu já vi algumas pessoas sentindo uma certa frustração no início, porque está acostumado a, sei lá, 7 horas por dia, tá no programa manipulando pixel, e aí de sim, repente ele percebe que 2, 3 dias ele nem abre programa nenhum, né? exatamente. E até teve um comentário que eu escutei que foi, pô, eu sinto que eu não estou mais criando. Na verdade, o processo de criação muda, né? Sim. Você tem que entender melhor o porquê você está criando, como. Interessante, cara, que para você, o que que você sentiu assim, que você está sentindo prazeroso? Porque é muito grande a mudança. Acredito que você Sim, ficava com o Photoshop aberto todo dia também. E agora exatamente. não. Não, então, tanto é que nem tem Photoshop instalado na minha máquina ainda. Legal. Porque assim, antes eu pegava o job, eu entendia o job e eu fazia. Tá. E aí, se tivesse alguma alteração, era o cliente que me passava. Agora não, agora eu sento com o cliente, eu vejo qual que é a necessidade dele, o que que ele precisa, o que que ele quer, no caso, com o sistema que eu estou fazendo. Fora isso, tem os POs, tem os devs que ficam ajudando. Então, a gente trabalha em squad. Tem a metodologia ágil, que antes não tinha. Então, tudo isso é muito novo. E isso que está sendo muito legal. Porque quando eu abro, por enquanto, eu só estou com Ashore. Então, quando eu estou fazendo o wireframe, fazendo a navegação ainda no protótipo, é muito legal, porque é algo novo. Eu nunca fiz isso. Sabe, eu nunca nem usei o Ashore. Está sendo a primeira vez. E eu Legal. estou gostando bastante. Está sendo bem fácil o aprendizado e eu estou gostando bastante. E está tendo um resultado bem legal. Tá todo mundo gostando e eu estou atendendo as necessidades. Então, ver isso na hora é muito mais legal. Quando você explica assim, para quem está nos escutando, assim, quem está nos vendo aqui, né, dá a impressão de uma diferença muito grande de timing. Você falou que antes você recebia a necessidade, entendia o que você tinha que fazer, abria o Photoshop, fazia. Então eu Uhum. poderia. Quantos dias, cara, mais ou menos era para você desenvolver alguma coisa? Eu sei que varia, mas em média, assim. Ó, uma campanha grande, assim, por exemplo, que foi uma das últimas que eu fiz, eu tive 5 dias. Tá. E E, aí, só a minha parte. Então, eu não precisava pensar em negócio, eu não precisava pensar em muitas outras coisas, só layout e mecânica, talvez, essas coisas. Eu tinha 5 dias. tá.
E agora esse processo que você está falando, você já consegue ter uma ideia assim de tempo? Porque pareceu ser muito maior. Sim, o sistema que eu estou fazendo, ele entra em novembro. Ah, E que a legal. gente já começou, tá terminando setembro. Eu já entrei no projeto andando, eles começaram no mês passado, agosto. Então a gente está quebrando em sprints. A sprint dura Uhum. 2 semanas, e em 2 semanas eu tenho entregas. Então são Tá, entregas menores, só que mais assertiva para no final, lá em novembro, o sistema subir de pé tranquilo. legal. Então, vocês já estão trabalhando com um roadmap bem Sim. especificado para o desenvolvimento. Bacana, cara, legal. E qual está sendo o maior desafio, cara, para você nessa transição? Assim, o que que mais você está sentindo? Não sei se dor ou dificuldade, enfim. Mais um pouco a parte de UX, que é o que eu estou sempre buscando mais. E essa coisa nova, sabe? De lidar com um monte de gente ao mesmo tempo, Uhum. lidar com cliente, com stakeholder, com PO, com dev. Não é nem uma dificuldade, é só algo novo. E Entendi. eu acho que é muito mais legal, porque antes eu trabalhava com um dupla de redator. Basicamente eram nós dois. Agora eu trabalho com um time grande. Cada um tem a sua tarefa. E você vendo que cada um fazendo um pouquinho, sai o grande. Legal. Então, não é nenhuma dor, mas é uma diferença grande e muito legal. É interessante isso, né? Que ao mesmo tempo que você sente dificuldade por ser novo, você também está achando muito legal. Então, dá o equilíbrio, né? E daqui a pouco Sim, porque tem um eu tô momento que aprendendo passa. algo diferente, né? Uhum. E por estar tanto tempo na área, você vê que a sua curva de aprendizado cai bastante. E Entendi. agora não, agora ela voltou a crescer absurdamente, sabe? Então isso é demais. Legal. Show de bola, cara. E o que que te ajudou mais assim nessa transição, cara? O que que você precisou buscar, estudo, algum tipo de conhecimento específico para primeiro conseguir pensar em entrar? Porque o seu processo foi muito rápido, né? Você Mais ou acho que menos, é. você entrou no curso, começou a estudar, você falou comigo que queria entrar na área, sei lá, acho que foi algo em Dezembro. 6. Sim, mas você tinha comentado que acho que em 6 meses ou um pouco mais você queria tentar entrar na Sim. área, era alguma coisa assim. E foi bem antes, não foi isso? Então, eu entrei no curso em dezembro, Tá? e aí em dezembro a gente começou a engatinhar na área de fato. Comprei alguns livros, muito vídeo no YouTube, e fora as aulas, que isso aí foi, acho que, o que mais ajudou, a mentoria de vocês, mesmo a comunidade do Bootcamp ajudando bastante, sempre um ajudando o outro. Isso eu acho sensacional. Todo mundo que eu comento do grupo sempre elogia essa interação nossa. E aí, em março, eu acabei saindo da Netshoes. Então, em abril, março, abril, maio, eu já comecei nesse emprego novo. Então foi mais ou menos isso, uns 6 meses, é verdade. É, Foi mais bacana. ou menos isso. Acabou sendo rápido, porque coincidiu de sair de uma empresa, ter o contato dessa empresa de freelance e ter dado tudo certo. Legal. Show de bola, cara. E quando você foi procurar aí esse primeiro job, né, os primeiros freelas, como é que foi o processo? Que a gente sabe também que não é fácil, né? Organizar portfólio, aí Sim. tem o processo de conversa para entrevista, até conseguir o ok e começar. Como é que foi para você? O que que você sentiu assim que você teve que organizar melhor? O que que você teve que fazer? O portfólio eu já fui, mesmo antes, quando eu estava lá na Netshoes, eu já fui mexendo nele aos poucos. Tá? Então, sempre que eu fazia alguma coisa, eu colocava lá. Mas não estava organizado porque então eu estava empregado. Então, normalmente você não tem aquele cuidado todo. É Então, quando eu verdade. saí, eu sentei e comecei a cuidar mais dele. Separar ele, ver o que precisa ter, o que não precisa. Uma conversa nossa que a gente teve de portfólio. Não precisa ter muita coisa, porque ninguém vai ver tudo. Então, acho que eu tinha umas 10, 11 peças, eu caí para 6, 7. E Legal. ainda tinha mais algumas, e se eu não me engano, agora deve ter umas 5 só. E ainda assim eu tô achando que tem muito. Então, você vai sempre mexendo, sempre cuidando dele. E aí, esse contractor me chamou, a gente trocou uma ideia por telefone, ele analisou meu portfólio, depois ele me retornou, dizendo que estava tudo certo. O cliente final dele, no caso a agência, aprovou o portfólio também. Então, foi um processo rápido, mas que teve que falar por telefone, ele teve que analisar meu portfólio, o cliente final teve que analisar o meu portfólio, para na semana seguinte eu começar. Legal. Só que aí também era um freela, então durou um mês, 30 dias. Na verdade, esse foi 22, mas foi 22 dias corridos. Ah, Eu isso é trabalhei sábado e domingo. Foi 22 dias direto, bem sem intenso. interrupção, foi. Mas foi legal, deu para entregar o projeto final. E aí eu fiquei o período da Copa inteiro em casa, consegui assistir todos os jogos.
E aí, no dia seguinte que acabou a Copa, eu já comecei nesse freela novo. Então, esse novo foi mais fácil, porque foi o mesmo cliente, a mesma empresa, então eles já tinham o portfólio, eles já conheciam o meu trabalho. Então, esse segundo foi mais fácil. Já E para gostavam, esse, né, do que você já me fazia. conheciam, ah. E para esse agora, aí mandei currículo, fiz entrevista com o gestor, conheci a área e depois eu comecei. Então, foi um processo um pouquinho mais longo. Em geral, quando você vai para um processo de ser full-time, né, numa grande empresa, demora bem mais do que uma necessidade contractor, né? Contractor não é uma coisa que é tão comum no Brasil. Inclusive, acho bem bacana que estão começando isso aí em São Paulo. Até para quem está escutando e não sabe, dá um resumo muito rápido. Basicamente, contrato é uma espécie de PJ. Então, você tem a sua empresa, o seu contrato com a outra empresa, e você vai ficar dentro ali no caso do Diogo, foi de uma agência, desenvolvendo um projeto como se fosse um processo normal. Você vai 8 horas por dia, faz tudo com o time e tudo mais, mas você tem um prazo ali de entrega, que às vezes é 1 mês, 2 meses, 3 meses, etc. Sim. Fora do Brasil, isso é super comum. Em Londres, eu não sei se o Jonathan já falou em algum vídeo, caso não, acho que pode ser até um tópico legal para a gente conversar um dia. Em Londres, assim, tem briga para conseguir É. contratar contractor, de tanto que tem, é muita coisa. Aqui em Praga tem também, mas não é tanto igual Londres. E é legal ver que no Brasil está começando isso, porque para alguns perfis, isso, ao meu ver, ajuda bastante, porque a pessoa tem uma certa liberdade. Que nem você falou, acabou um contrato, não, agora eu vou ficar em casa, vou ver a Copa, vou ver meu jogo. Acabou a Copa, você volta, pega um outro. Então, essa flexibilidade é interessante. Mas para recrutamento é bem diferente, né? Para quando você é Exato. permanente. Quanto tempo mais ou menos foi para você conseguir aí a vaga permanente, o processo, né? 1 mês? Nesse meu caso foi rápido, Uhum, porque eles estavam precisando muito. tá. Então eu fiz a entrevista no de manhã e à tarde eles já me responderam. Que isso? Porque Vaga, estavam vaga precisando. permanente? É, Nossa, foi desse tipo assim. De manhã eu conversei com o gestor, a gente sentou, conversou, analisou meu portfólio. Foi uma conversa longa, de mais ou menos 1 hora. Mas aí no final do dia ele já me aprovou. legal. Aí eu tive que correr atrás da documentação, abrir conta, tirar foto, faz exame médico, faz tudo isso uma semana. Sim. Aí eu fui para a empresa, entreguei todos os documentos. Aí depois, uma semana depois, eu já comecei. Cara, Então foi durou muito mais ou menos rápido. 1 semana e meia, 2 semanas. É. Legal ver isso também, cara. Isso só deixa claro como o mercado está aquecido, como as pessoas estão precisando, as empresas estão precisando de profissionais qualificados. Certamente ele gostou da conversa, gostou do seu portfólio e falou: não, é o Diogo, vamos embora, vamos agora, e que isso é rápido. Show, parabéns, cara. Acho que é a Obrigado. primeira vez que eu escuto um processo tão rápido para grande empresa, assim. De verdade, a gente vê, cara, em geral, 1 mês é rápido e o Sim. normal é 2 a 3. Às vezes o pessoal reclama, mas 3 meses é super natural. Para você entrar para, enfim, as principais tecnologias, né, no mundo, o pessoal às Ah, vezes sim. quer Google, Facebook, às vezes é mais, às vezes é até 4, mais ou menos. Puxa. É Eu punk. participei de alguns processos seletivos até entrar nessa empresa, aonde, por exemplo, numa startup, eu fiz entrevista com RH, fiz um teste, fiz entrevista com PO, fiz entrevista com gerente de produto, fiz entrevista com CEO, o CEO de tecnologia, Uhum. e aí com ele não deu certo. Mas aí teria mais uma etapa, então durou mais ou menos 2 meses, todas essas conversas. Pois Então, é. eu tô lá praticamente toda semana conversar com alguém. E É esse durou punk. bastante. É, Legal, cara. E o que que você daria de dica aí para quem está escutando a gente, ou algum amigo seu? Você falou que tem alguns amigos seus aí de publicidade que estão sim. querendo, enfim, explorar outras opções. O que que você daria, ou o que que você já deu de dica para alguém que você pode falar para a gente aqui no vídeo que facilita essa transição aí para a área de product design? A maior dica eu acho que, se possível, faça o curso, Obrigado. porque ela ajuda muito, de verdade. Você e o Jonathan estão sempre próximos da gente. E ainda tem os colegas, os amigos que estão ajudando Sim. muito. Então, se vocês não podem tirar dúvida, outra pessoa tira. E isso é sensacional. É sempre um ajudando o outro. Que aí eu acho que é um time. Todo mundo ganha. Todo Sim. mundo aprende, todo mundo cresce junto. E o mercado cresce junto. Isso eu acho sensacional. Livros, tem muitos livros bons. E YouTube eu acho que também ajuda bastante. Tem muito canal que ensina, tem muito canal que explica com clareza.
que ajuda muito. Legal. E agora eu acho que é a melhor hora para migrar, porque o mercado está bem aquecido. Acho que aqui no Brasil, na Europa, de um modo geral, acho que o mundo está bem aquecido. Tá. Então eu acho que a hora é agora. Legal, cara. Bacana. Para a gente fechar, então, a entrevista, às vezes é uma pergunta meio difícil, mas quais os seus planos para o futuro, para o longo prazo na área? O que você espera para a sua carreira, para o seu lado pessoal? Enfim. Eu pretendo continuar na área crescendo, então já dei uma curva legal do freela para agora. E, se possível, tentar alguma coisa fora do país, se der, continuar adquirindo conhecimento. Eu acho que uma vez eu escutei que essa seria a área nerd do design, então buscar sempre conhecimento, estudar, que isso é muito legal. É uma área bem dinâmica, que a cada dia ela muda, ela aprende alguma coisa nova, descobre coisas novas. Então, criar esse gosto por estudo e continuar estudando sem parar. Eu acho que esse aí vai ser o maior crescimento que eu vou ter. Legal, cara. Pô, e parabéns. Eu concordo Obrigado. totalmente, assim. Se você piscar na área, né, 6 meses, você já está atrasado com alguma coisa. Se você Sim, parar de dar 6 meses, nossa, já parou muito tempo. Então, é interessante, porque eu já vi, assim, diversos conhecidos que ficaram parados, porque estavam, às vezes, numa boa empresa, com um bom salário e tal, e aí não buscaram mais nenhum conhecimento. E mais ou menos ok, porque o mundo era outro há um tempo atrás, há uns anos atrás, mas você vê que são pessoas que hoje não estão tão dentro desse novo mercado exatamente de product. E eu vejo bem claro isso. Mesmo quem está dentro, cara, se não for para evento, se não for para meetup, se não ler livro, se não fizer o básico, em sim. um ano já está ficando atrasado, em 3, já, sei lá, já está quase que saindo, né? Então, É, enfim. Legal. Obrigado, Diogo, cara. Parabéns aí mais uma vez pelo crescimento e sucesso aí no seu novo cargo lá na empresa. obrigado. Abraço, gente. Enfim, sucesso para todo mundo. Lembrando, a gente está sempre tentando trazer alunos aqui para entrevistar, para ver se estimula quem quer entrar na área, ou quando bate aquela ansiedade, porque bate com todo mundo, quando a pessoa às vezes está tentando migrar e é difícil. Então a gente tenta fazer isso para mostrar que é possível, tem um monte de gente fazendo. E em breve a gente vai trazer entrevistas também com profissionais aí de fora do Brasil para mostrar outras visões, outros conhecimentos. Enfim, lembra aí de assinar o canal, segue acompanhando. Abraço para todo mundo. Diogo, brigadão, Obrigadão. cara. Tchau, tchau. Valeu, Felipe. Um abraço.